Oi pessoal, eu sou o Bruno Tyson. Esse é o segundo vídeo que eu estou gravando para fornecer gratuitamente poderosos argumentos jurídicos que vão possibilitar que empresários obtenham a reabertura de suas empresas na justiça. Então, nesse vídeo, eu vou começar anulando possíveis argumentos equivocados que os advogados que defendem o município de Cuiabá e outros municípios poderiam usar para combater minha tese que o município seria incompetente para legislar sobre saúde. Então vamos ler aqui. Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Nesse artigo, o Constituinte incluiu os municípios, ao contrário de outro artigo anteriormente analisado. Inciso 2. Cuidar da saúde e assistência pública. Veja bem, pessoal, muitas pessoas podem equivocadamente utilizar esse inciso contra mim, dizendo que o município tem competência para cuidar da saúde e assistência pública. Mas eu tenho que enfatizar, pessoal, cuidar é diferente de legislar. Eu já provei que o município não pode legislar sobre saúde. Agora, eu estou mostrando que ele pode cuidar. O que seria cuidar da saúde, pessoal? Exemplos: construir hospitais, contratar médicos, comprar material de saúde. Isso é cuidar da saúde. Agora, promulgar um decreto no qual o município ordena o fechamento do comércio, isso e para combater uma pandemia de coronavírus, isso é legislar sobre saúde. Isso não é permitido pela Constituição Federal, tá, pessoal? Muito importante isso aí. Pessoal, agora, com todo o devido respeito ao prezado desembargador Orlando de Almeida Perry, eu gostaria de mostrar dois supostos erros de hermenêutica que ele cometeu na sua decisão que concedeu liminar ao município de Cuiabá contra o estado do Mato Grosso. Entendeu? Então, eu vou argumentar, além dos dois erros, supostos erros de hermenêutica, eu vou mostrar que o desembargador, acho que por um lapso qualquer, ele não considerou que uma lei federal é de hierarquia inferior à Constituição, portanto, não pode contrariá-la. Entendeu? Aliás, eu retificando, um dos supostos erros de hermenêutica fez com que ele não percebesse que uma afirmação da lei federal é inconstitucional, portanto não deve ser levado em consideração. Pessoal, com todo o devido respeito ao prezado desembargador Orlando de Almeida Perry, responsável por esta decisão que eu estou analisando, eu gostaria de indicar dois supostos erros de hermenêutica e também o fato que a lei federal citada por ele em sua decisão é de hierarquia. As leis federais são de hierarquia inferior à Constituição Federal. Portanto, não pode contrariá-la. Entendeu? Então, vamos aqui ler o que é pertinente à nossa discussão. Aqui, ó, dito isso, anoto que em 7 de fevereiro de 2020 entrou em vigor a Lei 13.979 de 2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Em seu artigo 3º, o sobredito diploma legal estabelece o seguinte: para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas: isolamento, quarentena. Aí a lei define o que é quarentena aqui: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, containers, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitas de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação de coronavírus. Pessoal, antes de entrar no mérito, que a meu ver, eu sou escritor, não sou dono da verdade, mas sou escritor. Então, eu estou falando isso porque eu estou fazendo análise do português, interpretação do português. E sugiro que as pessoas tenham dúvida e levem aqui o meu parecer, a minha análise, a professor de português, para verificar se eu estou certo ou não. Então, antes de entrar no mérito que, a meu ver, o desembargador interpretou de forma errada esse inciso,
Eu vou chamar a atenção para o seguinte fato, pessoal. A lei federal não falou em autoridades poderão adotar. Não especificou autoridades estaduais, municipais, mas só que mesmo que o autor dessa lei federal tenha tido a intenção de englobar os municípios nesse trecho de grito, a lei federal não pode contrariar a Constituição Federal, porque é de hierarquia inferior. Então, pessoal, as autoridades, quando ele diz autoridades poderão adotar, são autoridades federais, as autoridades estaduais. Mesmo que ele tenha querido incluir as autoridades municipais, isso não pode ter efeito jurídico, porque é uma lei federal, não pode contrariar o que está na Constituição. Se fosse o caso, eles teriam que fazer uma emenda constitucional, porque a Constituição Federal proíbe os municípios de legislar sobre proteção à saúde. Eu já demonstrei isso anteriormente. Então, isso aí impede, essa lei não pode transferir, não pode dar o poder para os prefeitos de legislar sobre saúde, entendeu? Apesar que a lei não foi precisa, nós temos que levar em consideração a confrontação dessa lei com a Constituição Federal. E agora eu gostaria de comentar o suposto erro de interpretação e convido a quem assistir esse vídeo a levar meus argumentos para um professor de português, entendeu? Para ele analisar, para ver se eu estou certo ou não. Pessoal, a interpretação que o desembargador fez com relação a esse inciso aqui, a meu ver, está errado. Quarentena, restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação, tarará, tarará, tarará. Pessoal, para efeito de economia aqui, o que o legislador quis dizer? Restrição de atividades de pessoas suspeitas ou separação de pessoas suspeitas. Pessoal, esses termos aí de pessoas suspeitas está qualificando dois antecedentes. O antecedente de restrição de atividade e o antecedente de separação. O que o legislador quis dizer? Que há duas hipóteses. Separar as pessoas suspeitas de contaminação, como fizeram com os brasileiros que estão em Wuhan. Eles ficaram em um alojamento separado, até da família, de todo mundo. Isso é separar pessoas suspeitas de contaminação. Agora, restrição de atividade de pessoas suspeitas é o seguinte: é você deixar a pessoa em casa e proibir, por exemplo, de ir ao trabalho. É uma restrição específica. No trabalho as pessoas têm que se relacionar com as outras. Entendeu? Tem que interagir com as outras, conversar. Mas essa restrição poderia ser limitada ao trabalho. Conforme a carga viral, os sintomas da gravidade de sintomas, essa restrição poderia se limitar ao trabalho. A pessoa poderia continuar indo à farmácia, supermercado, para um idoso que vivesse sozinho, por exemplo. Então, pessoal, é preciso interpretar corretamente isso aqui. Em nenhum momento essa lei federal diz que quarentena seria fechar o comércio, fechar a indústria. Se você procurar a definição de quarentena no dicionário, pessoal, vocês vão ver que é justamente isolar pessoas infectadas. Quarentena diz respeito a um ser humano e não uma empresa, entendeu? Então é importante fazer essa análise aí, análise linguística do que o legislador quis dizer, entendeu? Para não repetir todo esse termo longo aí, que começa com das pessoas que não estejam doentes, ou das pessoas que não estejam doentes, entendeu? Ele optou para fazer com que esses termos se relacionem com dois antecedentes. Restrição de atividades, está implícito, restrição de atividades das pessoas restrição das atividades das pessoas suspeitas de contaminação. Cometi um erro anteriormente. Então, o legislador quer dizer o quê? Restrição das atividades das pessoas suspeitas de contaminação ou separação das pessoas suspeitas de contaminação. Para não ter que repetir toda essa explicação, o legislador usou esse recurso aí, entendeu? Ele fez com que alguns termos tivessem dois antecedentes relacionados a ele. E usou aí o ou, né, para fazer isso. Então, pessoal, eu vou ter que utilizar um terceiro vídeo, porque eu estou evitando vídeos com duração acima de 10 minutos, tá, pessoal? Por favor, divulguem todos os meus vídeos. Eu vou precisar de um terceiro vídeo, tá? Obrigado.